Zé puxou o ar, pesado e morno, cheio do cheiro doce de capim cortado e da poeira que subia da terra vermelha. 32 anos de vida. Todos eles passados entre o sol a pino e a sombra dos currais. Os braços de Zé eram grossos como troncos. A força era a única moeda que ele conhecia. E o suor, o seu comprovante de dignidade. Ele tinha acabado de selar o cavalo, os músculos doloridos, mas o coração em paz. O mundo de Zé era simples. Era a terra. Era Maria. E a promessa silenciosa de um futuro que cabia na palma da sua mão calosa. Maria estava sentada na varanda, a luz fraca do fim de tarde batendo no seu rosto. Ela parecia diferente. Uma mistura de medo e uma alegria tão grande que mal cabia nela. Zé limpou a mão na calça e se aproximou. Que foi, mulher? Tá com a cara de quem aprontou no galinheiro. Zé sorriu, a voz rouca, mas com carinho. Maria olhou para o chão, engoliu em seco e depois ergueu os olhos úmidos. Zé, eu tô grávida. O mundo de Zé parou. Não era um silêncio triste. Era o silêncio que o sino faz quando é atingido com tanta força que só se ouve a vibração. A imagem de um menininho, uma cópia dele, correndo no pasto encheu sua mente. 5 anos de casamento. E essa era a primeira vez que a palavra pai tinha peso real. Ele a abraçou com a força de quem abraça uma colheita inteira e girou no ar. Meu Deus, Maria, meu filho. Vai ser o melhor peão dessa fazenda, você vai ver. Na euforia, Zé foi buscar água fresca no poço para Maria. Ao passar pela mesinha de canto, ele viu um objeto estranho, fora do lugar. Um envelope fino, escondido sob um livro de receitas. Não era papel de roça, era liso, quase brilhante. Zé, por curiosidade ingênua, puxou o envelope. Lá dentro, uma única fotografia. Suas mãos tremeram e a água do balde se agitou. A foto mostrava Maria, mas não a Maria de casa. De vestido simples. Essa Maria estava em uma sala rica, um sorriso forçado que Zé nunca tinha visto. E ao lado dela, ele, o patrão, o coronel Inácio, um homem que cheirava a dinheiro e perfume caro, que Zé só via de longe. O coração de Zé começou a bater contra as costelas como um pássaro preso. Maria estava com o vestido justo, e a mão do patrão repousava, de um jeito íntimo demais, justamente na barriga que ela tinha acabado de anunciar que estava carregando. Ainda pior, havia uma caligrafia fina e elegante no verso da foto. Zé não sabia ler direito todas as palavras, mas uma lhe saltou aos olhos, nítida, escrita com tinta de caneta tinteiro, como um golpe de facão. Meu herdeiro. O balde de metal escorregou dos seus dedos batendo no chão de tábuas com um estrondo que ecoou pela noite, quebrando o silêncio da fazenda. A água esparramou-se. Mas Zé não sentiu o frio. Ele só sentiu o fogo da traição subindo pela sua garganta, queimando a alegria que tinha durado apenas 5 minutos. Ele olhou para a fotografia, depois para Maria, que agora vinha assustada. Maria correu até ele, o sorriso de felicidade murchando no rosto como uma flor sob o sol forte. Zé, o que aconteceu? Por que quebrou o balde? Zé não respondeu. O som da água escorrendo no chão de madeira era o único ruído. Mas na cabeça dele, era o barulho de uma cachoeira inteira desabando. Ele ergueu a mão, a foto amassada na palma. Isso aqui. A voz dele era um sussurro rouco, perigoso. Isso aqui, Maria. O que é isso? Maria viu a foto, e o ar lhe fugiu dos pulmões. Ela cambaleou para trás, os olhos fixos na imagem que deveria ter destruído há semanas. A barriga recém-anunciada parecia explodir sob o olhar de Zé. Não, Zé. Não é o que você tá pensando. É um engano. Ele riu. Um som seco, sem alegria, que fazia os pelos da nuca arrepiarem. Um engano. Meu herdeiro. Maria. Tá escrito aqui com letra de doutor. Você tá com a barriga, ele tá com a mão na barriga e eu sou o boi manso que pasta no quintal. Maria chorou, tentando se aproximar. Mas Zé recuou um passo. Ele era grande, forte, e agora, envolto em uma dor que o transformava em pedra. Eu juro, Zé, eu ia te contar. Eu não queria, foi só uma vez. Lá na cidade, quando ele me chamou para ajudar a patroa, o coronel me forçou a ir com ele até a sede. Eu tava com medo de perder o emprego, Zé. E aí, forçou? Zé interrompeu, a incredulidade marcando cada sílaba. Ele sabia que o coronel Inácio era um homem de pulso firme. Mas Maria era esperta. Você tá me chamando de burro? Você acha que eu não sei quando uma mentira tem o cheiro de esterco fresco? Ele jogou a foto no chão. A imagem do patrão sorrindo de satisfação parecia zombar dele. A ingênua confiança que Zé depositava em sua vida simples desmoronou. Seu orgulho, o único bem que ele realmente possuía, estava pisoteado. Você me deu um filho que não é meu. E você deixou ele se gabar disso.
Eu te dei meu nome, meu suor, meu futuro, e cê me dá o resto de outro homem. A voz de Zé subiu, poderosa, ecoando pelas árvores. Maria caiu de joelhos, agarrando as pernas de Zé. Me perdoa. Eu te amo, Zé. O filho é meu, não dele. Eu vou criar. Eu vou fazer de conta que nunca aconteceu. Zé olhou para a aliança no dedo de Maria, depois para a foto no chão. Fazer de conta? Eu olho para esse moleque e vejo ele. Maria, eu vejo o Coronel Inácio. E eu não aguento. Ele se afastou puxando o facão da bainha. Um gesto instintivo de quem está prestes a enfrentar um animal selvagem. Sai da minha frente. Pega suas coisas. Você não fica mais sob o meu teto. Zé, não me expulsa. Para onde eu vou? Pro Coronel Inácio. Para onde você devia ter ido desde o começo. Pelo menos ele não tem que sujar a mão para ter o que quer. Zé disse, o veneno escorrendo da sua voz. Ele virou as costas, caminhando em direção ao celeiro. Ele precisava de um lugar para respirar, para entender como a felicidade de uma vida podia se transformar em cinzas em menos de 10 minutos. Maria ficou para trás, o choro misturando-se com a poeira e o cheiro agridoce de traição. Zé não pegou o facão para ferir Maria, mas sim para ter algo afiado e frio nas mãos. Algo que pudesse canalizar a raiva que o ameaçava rasgar por dentro. Ele se trancou no celeiro, o cheiro de feno e gado, que antes era conforto, agora sufocava. Ele se sentou no chão de terra batida, as costas apoiadas na madeira áspera da parede, e encarou o nada, ingênuo. Era essa a palavra que o machucava mais que traído. Ele tinha trabalhado como um condenado, acreditando que a força de seus braços era suficiente para proteger o que era dele. Mas o coronel, com seu jeito polido e seu dinheiro fácil, levou o que Zé tinha de mais precioso sem mover um músculo, a Maria dele. E o filho que carregava, que Zé já tinha sonhado em ensinar a montar a cavalo. Ele ouviu os passos hesitantes de Maria do lado de fora. Ela batia na porta, a voz embargada. Zé, abre. Onde você vai dormir? Não faz essa besteira. A fazenda é grande. A gente pode ficar longe um do outro até você se acalmar. Calar a boca, Maria! Zé gritou, a voz distorcida pela dor. Cê me roubou, cê roubou meu futuro. Vai embora, antes que eu faça besteira de verdade. Maria parou de bater. Zé ouviu o som de malas sendo arrastadas na casa. Ela estava obedecendo. Ela estava indo embora. Uma parte de Zé, a parte ferida e irada, sentiu uma satisfação doentia. A outra parte, a parte que a amava desde que eram crianças e trocavam olhares na missa da cidade, se quebrou em pedacinhos. Ele não sabia por que o Coronel Inácio teria feito aquilo. Inácio era rico, casado com uma mulher da alta sociedade, tinha tudo. Por que roubar a esposa de um peão? Era só maldade. Zé não conseguia entender a mente de um homem que podia ter o que quisesse, mas preferia tomar o que era dos outros. Na escuridão do celeiro, Zé chorou pela primeira vez em anos. Não um choro de soluços, mas lágrimas silenciosas e pesadas que escorriam pela barba rala. Ele não chorava por Maria. Ele chorava pela perda da sua vida, a vida que ele achava que era dele. Lá fora, um carro de boi parou na estrada de terra. Zé reconheceu o barulho. Era o vizinho, seu Elias. Maria devia ter pedido ajuda. Maria, você tem certeza, moça, ir para a cidade a essa hora? Seu Elias perguntou a voz grave. Tenho, seu Elias. Eu preciso de um tempo. O Zé não tá bem. Zé ouviu a mentira. E doeu mais uma vez. Ela mentia até na partida. O carro de boi começou a se mover, lento, carregando Maria e a barriga que carregava a prova do seu fracasso. Quando o barulho sumiu na noite, Zé saiu do celeiro, olhou para a casa, vazia, fria. O cheiro de Maria, de café e lavanda tinha ido embora. Ele se ajoelhou e pegou a foto amassada que jazia no chão da varanda. O Coronel Inácio sorria, vitorioso, no brilho fraco da lua. Zé dobrou o papel, colocou-o no bolso. Ele não tinha nada, mas tinha o direito de saber por que a sua vida tinha sido destruída. Amanhã, ao nascer do sol, ele iria até a sede da fazenda. Ele não era um homem de briga, mas era um homem de justiça. E a justiça na roça era feita olho por olho, facão por facão. O sol mal tinha rompido o horizonte, pintando o céu de um laranja tímido, quando Zé montou seu cavalo. Ele não comeu, não bebeu. A boca estava seca, o estômago revirado. A sede da fazenda do Coronel Inácio ficava a 2 horas de cavalgada. Enquanto avançava pela estrada de terra, Zé pensava em Maria. O arrependimento que ela demonstrou era real, ou era só medo de perder o conforto? Zé sabia que Maria sempre quis mais do que ele podia dar. Ela sonhava com a cidade, com vestidos novos, com a vida que Inácio podia oferecer em um piscar de olhos. A fazenda do coronel, chamada Paraíso,
Era um contraste cruel com o pequeno sítio de Zé. A casa grande era imponente, cercada por jardins bem cuidados e ostentava uma varanda que parecia abraçar a paisagem. 2 capangas fortes, vestidos de camisa e chapéu de aba larga, guardavam a entrada. Zé apeou do cavalo e amarrou as rédeas com um nó apertado. Seus olhos não demonstravam medo, apenas uma determinação sombria. "Onde você pensa que vai, peão?" um dos homens perguntou, a mão repousando no cabo do revólver na cintura. "Eu vim falar com o coronel Inácio. É particular", Zé disse, a voz baixa e controlada. "O coronel não recebe gente da lida sem hora marcada." O outro capanga zombou. Zé deu um passo à frente, e a sua presença, a sua aura de homem da terra, pesado e irremovível, fez os capangas hesitarem. Ele era sujo de poeira e dor, e isso o tornava perigoso. "Diz pro seu patrão que é Zé, o Zé que ele traiu. E se ele não vier por bem, eu entro por mal", Zé declarou, cruzando os braços. A ameaça era clara. Embora Zé não tivesse uma arma, sua força bruta era sua defesa. O primeiro capanga percebeu a seriedade da situação e correu para dentro da casa. Em poucos minutos, o coronel Inácio surgiu na varanda. Ele era um homem alto de uns 50 e poucos anos, vestindo calças de linho impecáveis e uma camisa branca recém-passada. Seu bigode era fino, e o sorriso que ele carregava era de superioridade. Ele parecia ter dormido profundamente e tomado um café da manhã tranquilo. "Ora, ora, Zé", Inácio disse, descendo os degraus lentamente. "Que surpresa desagradável. O que faz um homem como você na minha porta a esta hora?" Zé deu mais um passo, parando a poucos metros do coronel. Ele podia sentir o cheiro do perfume caro, o cheiro do mundo que Maria queria. "Cê sabe por que eu tô aqui, coronel? Não me faça de idiota." Inácio arqueou uma sobrancelha, fingindo confusão. "Eu não faço ideia, Zé. Algum problema com a cerca? O gado andou fugindo?" Zé tirou a foto amassada do bolso e a estendeu. Inácio pegou a foto com o dedo indicador e polegar, como se o papel estivesse sujo. Ele olhou a imagem de Maria com a barriga, sorriu de leve e a devolveu a Zé. "Ah, isso. A Maria é uma mulher muito bonita, Zé. É natural que homens a admirem. É uma pena que ela não seja tão leal quanto bonita." A frieza de Inácio atingiu Zé como um chicote. Não havia arrependimento, apenas deboche. "Cê sabia que ela era minha esposa. Cê sabia que eu amava ela. E daí, Zé?" Inácio deu de ombros indiferente. "O mundo não é justo. Eu sou o dono da fazenda. Eu sou o patrão. Se eu quero uma coisa, eu pego." A Maria se cansou da vida dura, do seu suor. Ela queria um colchão macio, Zé, e você não podia dar isso a ela. "Eu pude. Ela está comigo agora." Zé fechou o punho. "Você roubou a única coisa que eu tinha." "Não, Zé. Ela veio. Ela me procurou. Ela viu a oportunidade. Eu só facilitei as coisas." Inácio corrigiu, o tom irritante de quem explica algo óbvio para uma criança. "Mas não se preocupe com a criança. Ela terá um bom futuro, criado com todo o conforto. Meu nome, meu dinheiro. Você pode ter de volta o seu pedaço de terra. É tudo o que você sabe fazer, não é? Lidar com a terra." Inácio jogou um bolo de notas de dinheiro no chão de terra perto dos pés de Zé. O dinheiro parecia sujo ali. "Isso é para suas despesas e para você sumir daqui. Não quero você dando vexame na minha porta." Zé olhou para o dinheiro, sentindo o nojo subir. Ele olhou para Inácio, o homem que transformou sua vida em pó, com um sorriso no rosto. "Não quero seu dinheiro, coronel. Quero justiça. A justiça é minha, Zé. Eu a compro. Agora vá, antes que eu peça aos meus homens para te ensinarem o que é respeitar um patrão." Inácio disse, virando as costas. Zé apertou a foto no bolso. Ele tinha perdido a esposa, o filho e o respeito, mas ele não aceitaria ser comprado. Zé montou seu cavalo, deixando o bolo de dinheiro no chão. Inácio e seus capangas riram enquanto ele se afastava. Zé não olhou para trás. Ele não estava fugindo. Estava recuando para planejar. A raiva pura deu lugar a uma determinação fria. Zé não podia enfrentar Inácio de igual para igual. Inácio tinha homens, armas e influência na cidade. Zé tinha apenas suas mãos, mas Zé conhecia a terra. E Inácio não. A fraqueza de Inácio estava exatamente na sua arrogância. Zé passou o dia trabalhando em seu sítio. Não para consertar cercas ou arar a terra. Ele trabalhava para cansar o corpo, para acalmar a mente. Ele precisava de clareza. Ao entardecer, ele teve uma ideia. Se Inácio gostava tanto de roubar, Zé faria ele sentir a dor da perda. Não seria a perda de uma mulher, mas a perda do seu poder, que para Inácio era a mesma coisa. A fazenda de Zé estava em uma parte alta do vale, e ele sabia que a água que irrigava grande parte das plantações de milho e soja de Inácio vinha de uma pequena represa natural no limite das terras. Quando a noite caiu, e a escuridão da roça engoliu tudo,
Zé pegou uma pá e um picareta. Ele caminhou em silêncio pela mata fechada, atravessando a divisa invisível entre seu sítio e a propriedade do coronel. Ele encontrou o ponto exato do riacho, um lugar onde a terra era mais mole, onde um pequeno dique de pedras empilhadas, feito por anos de chuva, segurava a maior parte da água, que era então desviada por canais rústicos para as plantações do coronel. O trabalho era pesado, lento e perigoso, mas a adrenalina de quem tem uma missão o impulsionava. Zé não estava apenas cavando, estava enterrando sua mágoa a cada golpe. Ele cavou um buraco fundo ao lado do dique principal, desviando o curso do riacho. Em vez de irrigar as lavouras do coronel Inácio, a água seria desviada para o campo aberto, inútil, antes de voltar ao leito original. "Você quer me tirar a família? Eu vou tirar seu sustento, seu canalha", Zé murmurou entre dentes. Ele trabalhou por horas. O suor misturava-se com a lama. Se fosse pego, seria espancado e preso. Mas o risco parecia pequeno comparado à dor de ver Maria com outro. Quando a lua estava alta, Zé terminou. Ele observou a água, antes represada, escoar com mais velocidade pelo novo canal. Não era uma inundação, mas era o suficiente para reduzir pela metade a irrigação que Inácio contava para sua colheita de verão. Bem na época crucial da floração, ele cobriu o buraco com galhos e terra solta, para parecer o mais natural possível, como se a erosão tivesse feito o serviço. Ninguém que não conhecesse a topografia daquela área desconfiaria. Inácio, que só andava de carro na fazenda, jamais notaria. Exausto, Zé voltou para casa. Ele não sentiu vitória. Apenas um alívio temporário. Ele deitou-se na cama vazia, sentindo o vazio ao seu lado. O coronel tinha lhe tirado o amor. E agora, Zé tinha lhe tirado a água. Era apenas o começo de um ajuste de contas entre o homem da terra e o homem do dinheiro. As semanas se arrastaram. E Zé, isolado, dedicava-se apenas ao trato dos seus pequenos hectares. Ele não procurou Maria, nem o coronel. Ele tentava, com o trabalho, esquecer a dor que carregava. 2 meses se passaram. O coronel Inácio começou a notar os problemas. As grandes plantações de soja que deveriam estar viçosas estavam murchando nas pontas mais distantes do sistema de irrigação. As folhas pareciam doentes, e a terra rachava em alguns pontos. Inácio estava furioso. Ele investira uma fortuna naquela safra. Zé, de seu sítio, podia observar de longe a movimentação frenética dos capangas do coronel. Eles andavam a cavalo pelos canais, tentando descobrir a causa da baixa pressão da água. Inácio chamou seu João, o capataz mais velho, para investigar. Seu João conhecia a fazenda como a palma da mão, mas estava acostumado a consertar problemas óbvios, como uma bomba quebrada ou um cano entupido. O que Zé tinha feito era sutil, imitando a natureza. Seu João voltou para a sede com as mãos vazias. "Coronel, a represa tá cheia, o riacho correndo normal. Os canais próximos da sede tão bons, mas lá pro lado do Zé, a água não chega com força. Parece que o chão tá sugando tudo." Inácio berrou. "O chão não suga água, seu João. Algum canal deve estar vazando, procure melhor. Eu vou perder milhões se essa colheita secar." A desconfiança, sutilmente, começou a pairar sobre Zé. Ele era o único vizinho que Inácio havia ofendido publicamente. Um dia seu João parou na cerca do sítio de Zé. Zé estava consertando uma sela, fingindo indiferença. "Bom dia, Zé." "Tá sumido, rapaz." "Fiquei sabendo da Maria", seu João disse, a voz cheia de cautela. "Bom dia, seu João." "A vida segue. Maria resolveu buscar a felicidade dela." Zé respondeu sem olhar para o capataz. "A vida do coronel não anda muito feliz. As lavouras dele estão secando. Você não viu nada estranho subindo o riacho?" Zé limpou as mãos na calça. "Ué, seu João, o coronel Inácio não tem dinheiro para irrigar a terra dele? Achei que ele fosse o rei desse vale. Meu riachozinho aqui tá normal. Água limpa, bicho." Seu João franziu a testa. Ele notou a frieza na voz de Zé. Ele sabia que o coronel havia humilhado Zé, e a vingança era um prato que a roça servia lentamente, mas sempre quente. "Zé, você é um homem honesto. Não arruma confusão com o coronel. Ele é perigoso, rapaz. Eu só trabalho na minha terra, seu João. Quem tá procurando confusão é quem entra na casa dos outros e rouba a mulher alheia." Zé olhou para o capataz, e a ameaça implícita era clara. Seu João balançou a cabeça e foi embora. Ele não tinha provas de nada, mas a certeza pairava no ar. Zé estava por trás da seca no paraíso. Inácio estava encurralado pela perda financeira e pela humilhação. Ele não podia provar que Zé havia desviado o riacho, pois Zé era esperto
e escondeu o desvio perfeitamente. Inácio começou a sentir o peso de ter subestimado um homem que só sabia lidar com a natureza. A natureza, ao contrário do dinheiro, não podia ser controlada. 3 meses depois da partida de Maria, Zé teve que ir à cidade. Precisava vender uma pequena parte do seu gado para conseguir algum dinheiro para sementes e mantimentos. Ele evitou a cidade por medo de encontrar Maria, ou pior, Inácio. Na feira de gado, Zé tentava negociar um preço justo para um novilho. Ele estava distraído contando as notas de papel moeda quando ouviu uma voz que o fez gelar. Zé! Ele virou a cabeça lentamente. Era Maria. Ela estava diferente. Não estava mais com as roupas simples de casa, mas usava um vestido novo de cor clara e sapatos que brilhavam. Mas havia algo em seus olhos que Zé nunca tinha visto. Uma tristeza profunda, que nem o vestido novo podia esconder. Ela estava sozinha. Zé guardou o dinheiro apressadamente. Ele sentiu a raiva retornar, mas ela vinha misturada com a curiosidade e uma ponta de pena. O que você quer, Maria? Não devia estar em casa com o seu coronel? Zé perguntou, a voz seca. Maria mordeu o lábio. A barriga estava maior. Impossível de ignorar. Eu vim comprar umas coisas. Zé, eu preciso falar com você. Não temos nada para falar. Você fez sua escolha. A escolha não foi tão simples assim, Maria sussurrou. O coronel não é o que ele parecia ser. Ele me trata como um objeto. Ele me esconde da esposa dele. Eu sou só um segredo sujo. Ele me trata mal, Zé. Ele disse que eu só vou ter valor depois que o filho nascer. E a patroa dele, a dona Helena, descobriu e... Maria parou, as lágrimas escorrendo. Ela me ameaçou. Zé sentiu um aperto no peito, mas forçou a dureza. Ele era ingênuo. Não idiota. Você tá colhendo o que plantou, Maria. O coronel Inácio é um homem sem caráter. Eu te avisei quando você tava de olho no dinheiro dele. Eu sei que errei, Zé. Mas o bebê, ele tá me pondo pressão. Ele diz que se eu não der um herdeiro forte a ele, ele vai me largar na rua e pegar a criança para criar na sede. E eu não quero que meu filho seja criado por aquele homem. Maria implorou. Zé olhou para a barriga dela. O filho de Inácio. Seu rival. Seu substituto. O filho é dele, Maria. Cê que se vire com ele. Maria agarrou o braço de Zé. Não, Zé. Eu tô desesperada. Eu vim porque seu João me disse que o coronel tá perdendo a colheita, que a água sumiu. E eu sei que você tá por trás disso. Zé puxou o braço, surpreso pela ousadia dela. Você tá me ameaçando? Não, eu só quero que você pare. Inácio está louco de raiva. Ele mandou os capangas dele procurarem quem fez isso. E ele vai matar quem encontrar. Ele já desconfia de você, Zé. Ele vai acabar com você e eu não quero ver isso mesmo depois do que eu fiz. Zé encarou Maria. A preocupação dela parecia genuína. Não era apenas sobre si mesma, mas sobre o perigo que ele corria. Talvez a traição dela fosse complexa. Não era só ganância, era fraqueza e medo. Eu não fiz nada, Maria. Se o coronel tá perdendo a água, é a terra que tá cobrando o preço dele. Vai embora. E diz pro coronel que ele não devia ter mexido com quem trabalha no sol. Zé disse, virando as costas. Enquanto se afastava, Zé sentiu o peso da barriga de Maria nas suas costas. Ele tinha atingido Inácio no bolso, mas Maria tinha sido a vítima colateral. E apesar de todo o ódio, o medo nos olhos dela o perturbava. Ele não era um assassino, mas Inácio certamente era. A conversa com Maria não acalmou Zé. Pelo contrário, ela confirmou que Inácio era um monstro e que a sua vingança estava funcionando, mas também acendeu um alerta. Inácio não ia parar de procurar. Naquela mesma semana, Zé estava no pasto cuidando das vacas, quando ouviu o barulho de cavalos se aproximando rapidamente. Eram 3 capangas, liderados pelo mais cruel deles, um homem chamado Cícero. Eles pararam na cerca. Zé, o coronel mandou perguntar se o senhor andou passeando pela divisa da propriedade dele. Cícero perguntou com um sorriso ameaçador. Eu só ando no meu chão, Cícero. Problema do coronel se as plantas dele não querem crescer. Zé respondeu, a mão firme no cabo do chicote. Olha aqui, Zé. A gente sabe que você tá com raiva por causa da Maria. Mas não confunda as coisas. Mexer com a água do coronel é assinar sua sentença de morte. A gente tem certeza que tem um desvio ali no riacho, Cícero disse, apontando para a direção do sítio de Zé. Zé deu de ombros. Se você tem tanta certeza, por que não vão lá olhar? Eu tô aqui na minha lida. Podem revistar minha casa se quiserem. Cícero se irritou com a calma de Zé. Não seja esperto, peão. O coronel mandou um aviso. Se a água não voltar a correr forte nas plantações até amanhã, ele vai te expulsar dessa terra por invasão e roubo de recursos. Roubo? A água é do rio. Não é dele. Ele só usa. Zé rebateu, indignado. Se ele me tirar daqui, eu mostro para todo mundo o tipo de homem que ele é.
roubando a mulher dos outros e fazendo ameaça. Cícero desceu do cavalo com violência. Cê tá abusando da sorte e cê tá entrando na minha propriedade, Cícero. Saia da minha terra, Zé ordenou, a voz firme. Cícero hesitou. Ele sabia que Zé era bruto e forte. Uma briga ali seria sangrenta. Pensa bem, Zé. Sua vingancinha de criança tá pondo sua vida em risco. Arruma essa água, ou cê vai sumir, e ninguém vai te procurar. Cícero ameaçou, montando de volta. Os capangas se foram. Zé ficou parado, o coração batendo forte. Ele tinha que tomar uma decisão. Continuar com a vingança silenciosa, ou proteger sua vida. Naquela noite, Zé sabia que não podia mais voltar ao riacho para desfazer o desvio. Ele seria pego. Sua única opção era se proteger. Ele pegou sua espingarda velha, que só usava para caçar, e sentou-se na varanda. Ele passou a noite vigiando as sombras. Ele tinha que estar preparado para a fúria do coronel. A vingança de Inácio viria rápida e pesada. O que começou como um ajuste de contas pela traição de Maria tinha se transformado numa guerra de sobrevivência entre o homem da terra e o homem do poder. Zé não queria matar ninguém, mas não deixaria Inácio tirar sua dignidade novamente. Ele esperou pelo amanhecer, a espingarda carregada em suas mãos calejadas. O sol nasceu, e com ele, a tensão. Zé não saiu da varanda. Ele ouvia os sons da fazenda do coronel, mas a sede era distante demais para ele ver qualquer movimento. Por volta do meio-dia, o inesperado aconteceu. Não foi Inácio, nem os capangas. Foi uma velha caminhonete empoeirada que parou na estrada de terra. Dela desceu Dona Helena, a esposa legítima do coronel Inácio. Helena era uma mulher de elite, mas estava vestida de forma simples, com um lenço na cabeça para se proteger do sol. Ela veio sozinha. Zé baixou a espingarda surpreso. Ele sabia que Dona Helena era orgulhosa, mas estava ali, no seu portão. Zé, eu preciso falar com você. Em particular, ela disse, a voz cansada, mas firme. Zé hesitou. Depois abriu o portão. A senhora não devia estar aqui, Dona Helena. O coronel Inácio pode não gostar. O coronel Inácio não tem o direito de gostar ou não gostar de nada que eu faça. Ele destruiu a sua vida e destruiu o meu casamento. Por causa da Maria, ela disse, sem rodeios. Zé convidou-a a sentar na varanda. Ele ofereceu água fresca. Eu sei o que você fez com a água, Zé. Helena começou tomando um gole. E eu não te culpo. Meu marido é um predador. Ele faz isso para provar a si mesmo que tem poder. Ele não quer Maria. Ele quer o que é seu. Zé sentiu um reconhecimento naquelas palavras. Ele a tirou de mim, Dona Helena. E ele vai fazer pior com ela. Helena suspirou. Maria está muito perto de dar à luz. E o coronel, por causa da perda da colheita, está descontrolado. Ele planeja tirar a criança de Maria assim que nascer, dizer que ela é mentalmente instável e criar o menino como dele, para herdar a fazenda. Zé sentiu o sangue gelar. Inácio não era apenas um adúltero. Ele era cruel. E Maria? Ela vai deixar? Ela está com medo. Ela está trancada em um quarto da sede, Zé. Inácio só a mantém lá para garantir o parto. Ele não a trata com respeito. Ele não a ama. Ele a usa como uma incubadora. Maria me procurou em desespero, Zé. Ela me pediu ajuda, mas o coronel me proibiu de vê-la. Helena olhou para Zé com sinceridade. Eu vim porque Maria não te odeia. Ela te ama, à maneira dela. Ela errou, mas está pagando um preço alto. E o coronel vai te matar, Zé. Ele sabe que a seca é sua. Ele me disse que vai te emboscar amanhã. Ele precisa de um culpado para justificar o fracasso da colheita para os investidores. Zé arregalou os olhos. Maria estava certa. Sua vida estava em risco. Por que a senhora está me contando isso, Dona Helena? Porque eu quero que ele pague. Não com a sua morte, mas com a perda desse filho. Eu não quero um herdeiro bastardo correndo por aqui. E eu sei que Maria prefere ver essa criança com você do que com o coronel. Eu posso te ajudar a tirar Maria de lá, mas você tem que prometer que vai sumir do vale com ela e o bebê. Pelo menos por um tempo. O plano de Helena era arriscado, mas oferecia a Zé uma chance de sobrevivência e, estranhamente, a possibilidade de fazer a coisa certa. Ele não criaria o filho de Inácio, mas salvaria Maria daquele inferno. Ele poderia desfazer o desvio do rio, se livrar da acusação de sabotagem e desaparecer. E o que a senhora ganha com isso? Zé perguntou desconfiado. Helena sorriu. Um sorriso triste e amargo. A dignidade que ele me tirou, Zé. E a certeza de que meu marido, o coronel, vai perder seu herdeiro e vai falir com as plantações secas. O plano era simples, mas dependia de um timing perfeito. Naquela noite, Inácio estaria na cidade em uma reunião de emergência sobre a crise hídrica da fazenda,
tentando disfarçar a sabotagem como um problema natural. Dona Helena daria o sinal. Zé preparou sua velha charrete, reforçando as rodas. Ele não levaria muita coisa, apenas o essencial. O objetivo era rápido: resgatar Maria e sumir em direção ao norte, onde ninguém os conhecia. À meia-noite, Zé estava escondido na mata, observando a sede do coronel. A casa estava escura, exceto por uma luz fraca no segundo andar, o quarto onde Maria estava. De repente, a porta dos fundos se abriu e Dona Helena apareceu, acenando freneticamente. Zé sentiu o coração na garganta. Ele amarrou o cavalo em uma árvore e rastejou pelos jardins, aproveitando a sombra das grandes árvores ornamentais. Helena o esperava na cozinha. Cícero e os outros capangas estão dormindo no celeiro bêbados. Meu motorista inventou uma emergência e levou seu João para a cidade. Você tem 5 minutos, Zé. A chave está aqui. Ela entregou a ele uma chave de ferro antiga e pesada. Zé olhou para Helena, a mulher que Inácio humilhava, agindo com mais coragem do que muitos homens que ele conhecia. Eu vou subir. A senhora se cuida. Vá. E Zé, não faça barulho. E leve Maria para longe. Ela não merece o destino que meu marido lhe preparou. Zé subiu as escadas de madeira, que gemiam a cada passo. O andar de cima cheirava a luxo e a medo. Ele encontrou o quarto e destrancou a porta. Maria estava deitada na cama, enorme, a barriga marcando o tecido do vestido. Ela ergueu os olhos, assustada, mas quando viu Zé, uma onda de alívio inundou seu rosto. Zé, você veio? Ela sussurrou tentando se levantar. Vim te tirar daqui. Levanta. Rápido. Zé disse, a urgência em sua voz. Eu não consigo, Zé. Tá perto. Maria disse, gemendo de dor. Eu acho que a bolsa estourou. Zé olhou para o chão e viu a mancha escura no lençol. O pânico o atingiu. O plano de fuga tornou um resgate de emergência. A criança estava nascendo. Ali, naquele momento. Meu Deus, Maria. Você tem que andar. A gente precisa ir para a minha casa. Não dá para ter o filho dele aqui. Eu não aguento mais andar, Zé. Dói muito. Maria chorava, apertando o lençol. Lá embaixo, Zé ouviu a porta dos fundos bater com violência. Não era Helena. O som das botas pesadas ecoava no piso de tábua. Zé! Rápido! Inácio voltou. Helena gritou do andar de baixo, desesperada. O coronel Inácio tinha voltado mais cedo. Eles estavam presos. Zé pegou Maria nos braços, ignorando a dor física que ela sentia e a dor moral que o invadia. Ele tinha que tirá-la dali. Ele precisava ser forte, não para lutar, mas para fugir com a mulher que o traiu e o filho do seu inimigo. Zé desceu as escadas com Maria nos braços, ouvindo os passos apressados de Inácio no térreo. Helena, quem está aí? Que barulho é esse? A voz de Inácio era carregada de suspeita e raiva. Helena apareceu no corredor, vestida com um roupão, fingindo confusão. Inácio, você voltou? Foi um rato, amor. Barulho de rato, eu me assustei. Inácio não acreditou. Ele viu o vulto de Zé descendo os últimos degraus com Maria. Zé, seu desgraçado! O que você tá fazendo na minha casa? Solta ela! Inácio gritou, avançando. Zé colocou Maria no chão, gentilmente, atrás de si. Ele não tinha como correr, nem como lutar com ela naquele estado. Eu vim pegar o que é meu, coronel. Saia da frente, Zé disse, a voz como um trovão. O que é seu? Essa mulher e esse filho são meus. Eu paguei por eles. Inácio pegou um pesado castiçal de bronze da mesa de entrada. Você não compra a vida dos outros, Inácio. Você só rouba. Maria soltou um grito agudo de dor, caindo de joelhos. Zé, eu não aguento, tá vindo. A visão de Maria sofrendo mudou o foco de Zé. Ele se esqueceu de Inácio por um instante. Helena, ajuda ela! Zé gritou. Helena, apesar do choque, agiu instintivamente, ajoelhando-se ao lado de Maria. Inácio, para! O bebê tá nascendo. O coronel Inácio estava cego pela raiva. Sua vingança estava sendo roubada. O seu herdeiro estava sendo tirado dele na sua própria casa. Ele avançou em Zé, balançando o castiçal. Zé, homem da roça, acostumado a lutar com touros, desviou-se do golpe e usou a única arma que tinha, a força bruta. Ele agarrou o braço de Inácio, torcendo-o com tamanha violência que o coronel soltou um berro, o castiçal caindo no chão. Zé não queria matar. Ele deu um empurrão fortíssimo em Inácio, que cambaleou para trás e bateu a cabeça na parede. O coronel caiu no chão desorientado, mas não desacordado. Você vai pagar por isso, Zé. Você vai apodrecer na cadeia. Inácio tossiu tentando se levantar. Vem, Maria. A gente não pode ficar aqui, Zé disse, pegando-a novamente. Enquanto Zé corria para fora, carregando Maria, Dona Helena gritava instruções. Vá para a estrada da fazenda vizinha. Eu vou chamar o curandeiro. Vou dizer que Maria teve um aborto espontâneo e sumiu no mato.
Você tem que ir. Zé colocou Maria na charrete. Ela gritava, a dor aumentando a cada solavanco. Zé chicoteou o cavalo. Eles precisavam de distância. Ele cavalgou pela escuridão da noite, ouvindo os gemidos de Maria. Ele era um peão, não um parteiro. Ele estava levando para sua casa o filho do homem que o traiu. E a cada metro, o destino parecia mais insano. Finalmente chegaram ao seu pequeno sítio. Zé a levou para a cama, colocou panos limpos e ferveu água. Ele não tinha tempo para medo. Zé, fica comigo. Eu tô com medo. Maria implorava, segurando a mão dele. O parto foi longo e difícil. Zé seguiu as poucas instruções que sua mãe lhe havia dado quando cuidava dos animais que pariam. Ele era bruto, mas seus movimentos eram cuidadosos. Ele não era o pai, mas era o único homem ali. Ao nascer do dia, um choro forte e estridente preencheu a casa. Zé, exausto e coberto de suor, cortou o cordão com uma faca esterilizada no fogo. É um menino, Maria, forte como um touro. Zé disse, entregando a ela o bebê enrolado em um lençol. Maria olhou para o rosto do filho. Ele tem os olhos verdes de Inácio. Ela sussurrou, a culpa pesando em seu olhar. Zé olhou para o bebê, o filho do coronel Inácio. O motivo da sua ruína. Mas, estranhamente, ao ver a pequena criatura lutando por ar, a raiva sumiu, substituída por um sentimento de proteção inesperado. Ele tinha salvado aquela vida. Maria se recuperou. Eles ficaram na casa de Zé, vivendo sob o medo constante da chegada do coronel Inácio. Zé, seguindo o instinto de proteção, não voltou a acender a água para a fazenda vizinha, garantindo que o coronel teria problemas grandes o suficiente para não focar neles imediatamente. O tempo passou. 6 meses depois do parto, Zé e Maria conversaram. Maria estava arrependida e submissa. Ela sabia que devia a vida a Zé. Eu vou embora, Zé. Eu te fiz mal demais. Eu vou levar o menino e vou sumir. Você pode viver a sua vida em paz, Maria disse, os olhos baixos. Zé olhou para a criança que engatinhava no chão de terra batida da varanda. O menino, que eles chamaram de Dinho, já sorria para Zé quando ele chegava do campo. Ir para onde, Maria? Você não tem família na cidade. Inácio vai te encontrar. Zé respondeu. E se ele te encontrar, ele leva a criança. E o moleque vai crescer achando que ser coronel é ser Deus. Maria começou a chorar. Ele é o pai dele, Zé. O sangue dele tá nele. Sangue não é tudo. Eu trouxe ele ao mundo. Eu dei meu teto para ele. O coronel só queria um herdeiro para o nome dele. Eu tô aqui, na lama, ensinando ele a não ter medo do sol. Zé tomou a decisão que ninguém esperava. Fica, Maria. Mas as coisas mudam. A gente vive junto, mas não como marido e mulher. O moleque é a prioridade. Eu vou ser o pai dele. Se você tentar ir embora de novo, eu não garanto que não vou atrás de você para pegar a criança. Maria aceitou, com gratidão e resignação. 5 anos se passaram. O sítio de Zé prosperou lentamente, enquanto a fazenda Paraíso, do coronel Inácio, sofreu reveses sucessivos devido à falta de água e à má administração de Inácio, que estava mais preocupado em caçar Zé do que em salvar sua colheita. Dinho, o filho de Maria e Inácio, era uma criança esperta, de cabelo escuro, e sim, os olhos verdes. Mas ele não se parecia em nada com o coronel. Ele cheirava a terra e vivia grudado nas botas de Zé, seguindo-o por toda parte. Pai, me deixa dar milho pras galinhas, Dinho pedia, a voz infantil e autoritária. Zé sorria, o coração aquecido. Ele ensinava ao menino a amarrar o gado, a reconhecer o canto dos pássaros. Ele era o pai que Dinho conhecia. A força de Zé, que antes só servia para arar a terra, agora servia para proteger. Maria, ainda vivendo sob o mesmo teto, mantinha a distância que Zé impôs, mas o respeito e o carinho tinham voltado à relação deles. Um dia, Zé estava consertando o telhado quando ouviu um grito de pânico. Inácio e 2 capangas estavam no limite do sítio. O coronel parecia mais velho, mais magro, e sua arrogância tinha sido substituída por uma amargura desesperada. Ele estava falido. Dinho estava brincando com bolinhas de gude na varanda e não viu. Maria correu para dentro, assustada. Zé, eu sei que o menino tá aí. Eu vi a mulher que você tem escondida aqui. Ele é meu filho. Meu herdeiro, Inácio gritou, apontando um revólver velho e enferrujado para a casa. Zé desceu do telhado, lento, as mãos levantadas. Ele viu Dinho, que olhava a confusão com curiosidade, sem entender o perigo. Fica longe, coronel. Ele não é seu filho. Zé disse. Eu sei que ele é meu, eu vi os olhos. Me dá ele, e eu te deixo em paz. Eu vou tirar meu nome daquela fazenda seca, mas eu quero meu herdeiro.
Inácio gritou desesperado. Zé olhou para Dinho, que se escondeu atrás de Zé, agarrando suas pernas. Eu sou o pai dele, coronel. Você deu o sêmen, mas eu dei o suor, a vida e o nome. Você nunca vai tocar nesse menino. Se você tentar entrar na minha terra, eu te quebro no meio. Entenda de uma vez. Eu não sou mais o ingênuo que você traiu. Eu sou o pai dele. Vá embora. Sua colheita está perdida. E seu filho também. Inácio hesitou. Ele olhou para Zé, o homem bruto que se transformou num muro de proteção. Ele olhou para Dinho, a criança que o olhava com medo. Inácio viu o ódio e a decisão nos olhos de Zé. Ele sabia que, se atirasse, morreria ali mesmo, linchado pelo homem que tinha pisado. Inácio baixou a arma. A derrota era total. Ele virou as costas, arrastando-se para a estrada. Um vilão sem o seu troféu, que se desintegrava na poeira. Zé pegou Dinho no colo. Tá tudo bem, meu peão. O homem do mal foi embora. Maria saiu de casa e observou Zé e o menino. Ela se aproximou e, pela primeira vez em 5 anos, tocou a mão de Zé com ternura. Obrigada, Zé, por ter me dado uma segunda chance, ela disse, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Zé abraçou o filho, cheirando o cabelo de terra e sol. Ele não é meu sangue, Maria, mas é meu, e o amor que eu tenho por ele é mais forte que qualquer traição. Zé disse, eu sou o pai dele, e vamos ficar aqui, na nossa terra, juntos.